Mestre Jesus, amigo, irmão incondicional, agradecemos a Ti pelo ensejo que se renova, pela oportunidade que temos tido de aqui estudarmos e trabalharmos sobre a inspiração dos bons espíritos que nos inspiram, nos amparam, nos orientam na senda do bem, incentivando-nos o estudo da doutrina espírita, teu Consolador prometido. Que nós possamos realizar o melhor a nosso alcance, amparados que estamos sempre por Ti, em última instância, que nós tenhamos sempre o bem como propósito a guiar nossos passos em meio ao mundo desafiador dos tempos atuais. Pedimos o Teu amparo para toda a humanidade, para a grande família humana, os dois planos da vida. Que as Tuas bênçãos de paz, de compaixão, de misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem. Dando continuidade ao estudo do Apocalipse, hoje a partir do versículo 3, vamos então ler, como sempre fazemos, os primeiros versículos, na página 82. Página 82. Se não tiver, tem uma que passa para lá. 19:1. E depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram, Aleluia, e o fumo dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus assentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia, Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia, Aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. O versículo 3, que vamos estudar a partir de hoje, diz o seguinte, E outra vez disseram, Aleluia, e o fumo dela sobe para todo o sempre. Nós comentamos na semana passada que pela segunda vez nós encontramos aí o termo aleluia. E outra vez disseram aleluia. Definindo então a confirmação de um processo de adoção da nova diretriz. A primeira, nós vamos ainda trabalhar no versículo 4 com uma terceira vez em que o Espírito vai dizer aleluia. Então nós temos então um movimento tríplice. Primeiro aleluia, nós até já comentamos isso, só para que nós damos continuidade. Primeiro aleluia simboliza um movimento de júbilo, de alegria, por um determinado acontecimento. A primeira aleluia aqui no contexto, vamos lembrar aqui, o versículo 1 do capítulo 19. E depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia, Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Então nós podemos aqui trabalhar essa primeira aleluia como sendo a informação que chega, a nova informação que chega, aquele júbilo
por nós tomarmos contato com uma revelação. Como nós, por exemplo, quando nós, pela primeira vez, lemos o Livro dos Espíritos, por exemplo, e nos enchemos de alegria, de esperança, por uma doutrina tão bela, tão consoladora. Então, esse movimento. Mas o movimento que se segue a uma adesão a qualquer filosofia é o da vivência. No caso da vivência de uma filosofia como a espírita, nós vamos ser desafiados, porque nós vamos lidar com nossos erros, nossas imperfeições, e seremos desafiados ao processo de transformação moral. Então, o segundo movimento, segundo a Aleluia, quando nós já estamos nos aprimorando, nos esforçando por aprimorar, e já vamos aí então sentindo os primeiros júbilos com o processo. Ora, nós sentimos alegria por estarmos conseguindo vitórias, e ora nós vamos sentir ainda a tristeza pelo passado, pelas imperfeições, pelas reações que ainda se exteriorizam da nossa intimidade, até que o processo seja completado, nos tornemos espíritos purificados, quando não mais teremos essas reversões do nosso passado que ainda permeia a nossa casa mental. Então, essa aleluia no plano interior é a alegria por estarmos tendo uma razoável eficiência no processo de transformação moral e, consequentemente, nós também, quando percebemos avanços promissores e positivos na sociedade, nós também nos alegramos. Quem é que não se alegra com os progressos no campo da sociedade? Os progressos que dignificam a civilização humana e representando os lances positivos, e vemos, embora o mal ainda predomine, nós já vamos vendo em determinados locais a vitória do bem sobre o mal. E essa vitória vai sendo completada à medida em que nós vamos nos engajando no processo afirmativo. E vamos firmemente nos posicionando contra o mal, conforme aqui nós aprendemos na questão 932 do Livro dos Espíritos. Porque no mundo tão a miúde a influência dos maus sobre a cuja dos bons? Por fraqueza destes. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Então é preciso que os bons também sejamos audaciosos, sejamos corajosos, tenhamos firmeza na concretização do bem de que já somos portadores. E façamos ações afirmativas no contexto social, nas várias frentes em que pudermos atuar, para que o mundo se transforme. O mundo está longe de alcançar aquele plano de felicidade e de paz ao qual todos aspiramos. As vozes do retrocesso, as vozes das ideologias complexas ainda permeiam e ainda encontram seus profetas. Ainda são pronunciadas no mundo. As ideologias separatistas, violentas, que não estão sintonizadas com o bem comum,
ainda permeiam a sociedade. Então a luta é gigantesca, a luta é enorme. E o mal é insidioso. O mal, a disfarçatez, o engano, ele se intromete em todas as áreas, em todos os campos, em todos os ambientes, principalmente no ambiente espírita, principalmente numa reunião mediúnica. Então é preciso muito estudo, muita dedicação, muito empenho, para que não nos deixemos contaminar pelo mal. Até se não me engano, é uma frase de Paulo: não vos deixeis contaminar pelo mal, mas praticai o bem. Pedro também vai dizer mais ou menos o seguinte: aparta-te do mal, faça o bem, busque a paz e siga. Esse é o ponto. Agora, buscar a paz, nós temos que ter aquela convicção que buscar a paz não é ser bonzinho com todo mundo. Existe um falso entendimento aí. Eu preciso ser bonzinho. Não, aí você está compactuando com a sombra. Vai ter momentos em que nós vamos precisar usar de energia, de firmeza, para afirmar. Aqui viemos. O que estamos fazendo aqui? Porque aqui nós estamos aqui, de nós já está saindo o quê? E a fumaça dela sobe para todo sempre. E na tradução aqui que eu li, é o fumo. Aqui eu escrevi errado aqui. Aqui no versículo 3, e o fumo dela sobe para todo sempre. Então, o fumo que sobe para todo sempre, nós estamos aqui fazendo uma conexão com a eternidade. Sobe para todo sempre é um valor eterno, porque o mal, a imperfeição, é transitória. Então a vibração ou a fumaça do mal, da imperfeição, não sobe para todo sempre. Fumaça, a vibração da imperfeição, do mal, trabalha em circuito fechado com os mundos de expiação e prova e primitivos. Não sobe para todo sempre. Não liberta o espírito, a vibração, não liberta, melhor dizendo, que eu falei em vibrações. Então as vibrações do mal, da imperfeição, das paixões, lembrando que o mal são as paixões, são as imperfeições que nós cultivamos, porque os sentimentos são fontes dos pensamentos. Então, imperfeições: ciúme, inveja, rancor, ódio, falta de empatia, falta de piedade, falta de compaixão, são imperfeições que ainda nos mantêm conectados ao primarismo da evolução, que vão propor pensamentos, vão propor ideias, palavras, atitudes. Então nós estamos aqui basicamente estudando um assunto da mais alta magnitude para transformarmos nossos corações, nossos sentimentos. A luta para que nós melhoremos o mundo não é uma luta fácil. Não é uma luta fácil. Ela causa desconforto, dói. Ela desafia. Então, se nós formos querer contemporizar, sermos bonzinhos com todo mundo, nós não vamos conseguir fazer um trabalho de qualidade na seara espírita. Então, tem hora que nós vamos ter que acionar o nosso ponto de vista, a ousadia e a coragem. Essa fumaça, esse fumo é a vibração renovada
da transmutação da Babilônia. Babilônia simboliza o mundo de expiação e prova. Porque na Babilônia, por exemplo, babilônicos fizeram cerco a Jerusalém, destruíram o templo, escravizaram os hebreus. Eles construíram fornalhas, onde eles queimavam os desafetos, escravizavam as pessoas. Então, símbolo do mundo de expiações. Nós estamos trabalhando para que a Terra deixe a faixa das expiações e se torne um mundo de regeneração, que, segundo Santo Agostinho, já é um mundo feliz. Plenamente feliz. Ou seja, todos os departamentos do mundo, todos os países do mundo e seus variados departamentos já se encontram numa condição mínima de felicidade de todos. Porque aí nós vamos passar a engrandecer essa felicidade. Isso é mundo de regeneração. Nós trabalhamos aqui com a ideia espírita, que está na codificação. Se nós aí vamos encontrar literatura mediúnica falando ao contrário, vamos deixar de lado. Deixar de lado. Não vamos dar campo para essas coisas, certo? Diga lá, Elana. Eu juro, esses lugares que já atingiram essa evolução, aí pode considerar esse para todo. Sim. Sempre? Por exemplo, isso, né? todo mundo que estuda a doutrina espírita, estou falando de espíritas estudiosos, os que estudam, que têm a mente aberta, entendem que as melhores experiências de regeneração na Terra hoje estão nos países nórdicos. Suíça. As melhores experiências. Não tem miséria. Não tem pobreza. Condições sociais dignas. Isso que é um mundo de regeneração, gente. Nós lemos aqui Santo Agostinho dizendo, nos mundos regeneradores, perfeita equidade preside as relações sociais. O que nós entendemos por isso? Em todas as fontes dessa palavra amor. O que nós entendemos por isso? Os mundos regeneradores são mundos ditosos. Santo Agostinho, o que nós entendemos por isso? Eu já falamos demais disso aqui, não vou repetir. Isso é um mundo de regeneração. Enquanto tiver a miséria como vemos, guerras, esquece de mundo de regeneração. Esquece. Vamos pensar também em termos globais. Termos globais. Amigos, o mundo inteiro vai ser um mundo de regeneração, vai ser a pátria do Evangelho. É o mundo inteiro. Vamos pensar em termos de humanidade globalizada. Não vamos ficar nessa de nós. É porque se instaurou um dogma na doutrina espírita, no movimento espírita nosso. Você não pode nem falar, não pode nem criticar a ideia, porque se você critica a ideia, você é atacado até pelos espíritos na reunião mediúnica. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Não existe dogma. Nós não temos tabus, porque nós estamos aqui no plano da encarnação. O direito da dúvida é legítimo para não sermos enganados. Não existem médiuns infalíveis. Não existem palestrantes infalíveis. Então, o direito da dúvida é legítimo. Ele nos pertence. Preferível é rejeitarmos 10 verdades do que adotarmos uma mentira. Está no livro dos médiuns. Infelizmente, pouco estudado hoje. Aí Então, nós vamos vendo as complicações sendo instaladas e instauradas no nosso movimento. Esse é o ponto que nós temos que... Nós estamos trabalhando, então, para que o bem-estar social atinja a todo o globo.
No nosso país, todas as pessoas. No globo como um todo, todas as pessoas, independente de crença, independente de pensamento, filosofia. Não é esse o nosso papel. Não é? O nosso papel é, em termos até filosóficos, que nós estamos estudando aqui uma filosofia da mais alta expressão, em termos filosóficos, do que nós vamos seguir na Terra, nós temos a diretriz segura aqui no Livro dos Espíritos. Que nós já lemos aqui, vou repetir. Porque a dinâmica da aprendizagem é a repetição. Se não houver repetição, não tem aprendizagem, não tem assimilação. Nós vamos continuar com nossos preconceitos, nossas ideias equivocadas, e vamos continuar multiplicando isso no mundo. Então, oi? Nós vamos falar de reencarnação aqui aqui nesse próprio versículo aqui. Então, se nós podemos acelerar o processo de conscientização, nós vamos economizar a reencarnação. Então, o que diz a questão 842? Por que indícios se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal? Será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizeram. Isto é, pela prática da lei de amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse é o sinal porque reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Nós precisamos de desenhar o que está escrito aqui? Então é por isso que a gente repete. A gente repete, que é para ver se nós assimilamos e concordamos. E mais que isso, a gente pratique no mundo. Pratique no mundo. Então o fumo, sobre para todo sempre. Por quê? Porque existe um fogo. Se existe uma fumaça, é porque existe um fogo. Certo? Mas aí nós vamos ter dois tipos de fogo. O fogo das paixões, o ardor das paixões, que vai propor também uma vibração, uma fumaça, digamos assim, e tem o fogo da consciência desperta. O fogo originário, o fogo primitivo, instintivo, é embrião dos sentimentos. Os instintos são embriões dos sentimentos. Mas quando nós não amamos o próximo de forma ampla, esse instinto se torna paixão, se torna amor exacerbado a si mesmo, que é a tônica das paixões, amor exclusivo a si mesmo, é o egoísmo. E egoísmo tem filhos. Ódio é um deles. Iniquidade é outro filho. Consequentemente, os julgamentos, as condenações é outro. E aqui eu estou trabalhando com a resposta que os Espíritos deram à questão 171. Estou jogando aqui os pontos. Então, esse fogo, dessa conotação aí, que mantém a imperfeição, vai nos trazer continuamente para a reencarnação. Aí nós vamos precisar de, se eu tenho muito fogo, eu preciso de muita água para apagar esse fogo. Não preciso? Então eu preciso de muita reencarnação para apagar esse fogo, que é o símbolo da água. Então quanto mais paixões,
mais instintos, mais reencarnações. Quanto mais virtude, mais amor, menos reencarnação. Que é a água que apaga o fogo com legitimidade. Porque o outro fogo, por mais paradoxal que isso pareça, o fogo instintivo mantém a água. E o fogo da consciência desperta das virtudes seca a água da reencarnação. De acordo? Então, esse é um ponto importante aí que para nós é meditar. E nós estamos vivendo um tempo hoje que é muito fácil atear esse fogo complexo. Muito fácil. Então é preciso muita vigilância da nossa parte, muito cuidado. Então, esse fogo que nós estamos trabalhando com ele aqui é o fogo da consciência desperta que vai nos libertar da lei de causa e efeito. Liberta da lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito, ação e reação, é a lei que vigora enquanto nós somos imperfeitos. Precisamos dos mundos de expiação, precisamos da causa e efeito. Então reencarnamos. À medida que vamos, então, progredindo, avançando na purificação, vamos nos libertando, então nós vamos ter acesso aos mundos felizes, aos mundos superiores. Se a Terra, se nós estamos nos esforçando para construir um mundo melhor, nos empenhando, mas se a Terra ainda demorar a se manter nesse terreno, quem sabe individualmente aqui, alguns de nós aqui não vai para o mundo superior depois dessa experiência, se liberta. Pode acontecer. Os mundos são solidários e pode ser que alguns irmãos se libertem. Então, por isso que é importante nosso empenho. Nós vamos lembrar aqui que os espíritos não estão falando em doutrina religiosa, certo, amigo? Estão falando em doutrina de um modo geral. Esse é o sinal porque reconhecereis que uma doutrina é boa. É que mais homem de bem quiser. Obviamente que o cristianismo, tal como Jesus vivenciou entre nós, e que hoje o espiritismo revive, trazendo o cristianismo para os tempos atuais na linguagem moderna, que o homem do século XXI pode entender, é óbvio que o cristianismo é uma doutrina da mais alta expressão, porque ela não divide os homens. Ela não causa divisão entre os homens. São de origem humana os erros que estão enraizados no cristianismo. Então é preciso observar onde está, por exemplo, a interpolação, porque houve interpolações. Por isso é que Jesus, quando anunciou o Consolador, ele disse que o Consolador teria algumas características. Ele nos faria lembrar de tudo quanto ele dissera, restabeleceria todas as coisas, ou seja, iria reparar o que foi adulterado e iria nos dizer o que ele não podia dizer, porque Jesus dizia que tinha muita coisa para nos dizer, mas que não podia dizer naquele tempo. E é o que o Espiritismo faz hoje. Então nós não podemos transformar o Espiritismo segundo o nosso interesse pessoal. Ou enxertar no Espiritismo doutrinas estranhas ao Espiritismo, porque nós somos adeptos de tais doutrinas. Porque somos simpáticos a tais doutrinas,
e nós achamos que o Espiritismo precisa ser completado pela doutrina X, pela doutrina Y. Não. Vamos, primeiramente, buscar vivenciar a doutrina, estudar, vivenciar e ver, constatar na nossa intimidade a veracidade pela vivência, pela entrega, pela prática do bem, do amor ao próximo. Repito, isso não significa passar a mão na cabeça do erro, não. Ser bonzinho, não. É preciso mostrar a nossa face. Tudo seja feito com ordem e decência, vai dizer Paulo. Então, comentários, amigos, até agora sou eu que falei, vamos aí para meia hora. Então, o que sobe para todo sempre é a virtude, o amor, a virtude sintetizada no amor. Isso na minha forma de amar, existe ódio por esse ou aquele elemento, por esse ou por aquele grupo, é preciso, então, reparar isso. Existe algum equívoco da nossa parte. Então, nós, espíritas cristãos, não podemos ser disseminadores do ódio. Disseminadores de doutrinas que são essencialmente opostas ao Espiritismo, que contrariam o Espiritismo nas suas fundamentações. Aí falta o quê? Falta estudo, falta sinceridade na vivência da doutrina. Esse é um ponto importante aí. Sem comentários? Versículo 4. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Olha o aleluia de novo aqui pela terceira vez. Se a primeira aleluia, um movimento de felicidade interno, júbilo, decorre da informação que nós adotamos, a segunda decorre da formação dessa informação, porque na formação, que é o processo de transformação em andamento, já deve existir um certo júbilo pelo progresso que vai sendo desenvolvido, porque se nós não estivermos sentindo um certo grau de alegria e júbilo, mesmo imperfeitos como somos, no processo em que estamos inseridos de vivência da doutrina, é porque alguma coisa está equivocada. Então já tem que ter um certo júbilo, uma certa alegria. Por exemplo, a alegria de vir para um trabalho como esse. Nós não podemos vir para cá empurrados, cumprindo o dever. Nós já temos aqui uma estrada percorrida, nós que somos mais velhos, é lógico que tem elementos que estão chegando agora. Nós já devemos estar já fruindo da alegria e do júbilo de estar aqui, muito embora, às vezes, no processo aqui, amigos, no trabalho mediúnico, a gente ainda cometa equívocos, cometa alguns deslizes, faz parte, nós não somos perfeitos. Nós precisamos de ter o quê? Espírito de modéstia, de humildade para aceitar as críticas. E vamos receber. Vamos lembrar, nós estamos na carne, beneficiados pelo esquecimento do passado. Então, não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Então, o espírito superior, ele entende essa posição. Quem é que não gosta de ser contrariado numa reunião mediúnica? O espírito que não é superior. O espírito que não é superior fica contrariado.
Certo? Então, o espírito superior entende que nós somos aprendizes, somos alunos, estamos na luta. Temos um passado milenar aí de quantas existências aí de um passado complexo. Estamos hoje aqui buscando nos renovar, a duras penas não estamos? Não é fácil. Não é? Então, de vez em quando, ele vai se sentir mal, vai sentir um desconforto. Paciência. Vamos em frente, vamos prosseguir por o alvo, não é isso que Paulo diz? O Paulo arrumou confusão com todo mundo da igreja do caminho, lá no Rumorando. Com o Pedro, com o Tiago, todo mundo. E isso não foi motivo para ele desanimar, não. Vamos embora, vamos para frente, vamos em frente. Não é? Não arrumou confusão? Arrumou, gente. Chegou lá, arrumou confusão na sinagoga, arrumou confusão no... Mas é o quê? Faz parte. Não estamos aqui. Os espíritos ficam rindo da gente às vezes, mas o que pode fazer? Vamos em frente. Não é? Quando eles olham assim, aquele ali 2000 anos atrás, hein? Puxa, viu como é que o mundo melhorou, hein? Nem 2000 anos atrás, 300 anos atrás, né? Vamos levantar a mão para o céu, porque já... Vamos levantar a mão para o céu, que está do nosso lado agora. Pelo menos isso. Pelo menos Foi isso. pro lado certo. Pelo menos isso, né? Menos mal. Gente, tem que brincar de vez em quando. Agora, como dizia meu pai que dizia assim, agora não tá batatinha. E deve ter comemoração mesmo, viu? Solta foguete lá, entendeu? Solta foguete, velho. Deve ter mesmo. Conquista, né? Sempre Hein? é conquista, né? Eu sou a Nora que dizia isso no estudo dele. Fala, gente, por isso que solta foguete que nós estamos... Chegamos, né? Nós chegamos aqui, ó. Ai, ai. Eles devem falar também, aleluia. Aleluia, aleluia. Você fala assim, ufa, custou, mas chegou. Alguns chegaram, alguns. Custou, mas chegou, Pensando né? mais ainda no nosso anjo da guarda, como que deve ser a luta dele. E o anjo da guarda, segundo aprendemos com a doutrina espírita, sempre é um espírito superior. Sim. Que sabe de tudo que a gente faz, gente. Não é para intimidar ninguém, não, mas ele Mas eu já não é para desanimar, não, mas sabe de tudo que a gente faz. Viu? Eu já Não adianta querer esconder, não. Eu já participei de estudos que falaram que o mentor da gente, o anjo da guarda, como, né, chamado, que não é, nem sempre é superior. Não. Segundo a doutrina. Pois é, por isso que eu falo para vocês, gente. Menos médio, mais Pois é. Kardec. Então, O espírito, o vai anjo ter da muitos guarda, estudos, segundo né, no a estudo. doutrina espírita, é sempre um espírito superior. Agora, o mentor pode não ser. Tem uma diferença. Mas é mais do que a gente. O anjo da guarda acompanha o espírito a vida inteira, desde o nascimento até a desencarnação. Sim. o mentor? Não. Anjo da guarda. Que sofrimento, hein? Que dureza, hein? Eu fico pensando no que me acompanha desde que eu era pequeno. Eu pensei a mesma coisa. Ô, dureza. Quando eu ia pedir umas férias, não, eu sou Mas superior, na não hora que preciso de você umas sai férias. pra vir pra cá, ele deve ficar tranquilo, ele deve até dar uma dormidinha. Como é que é? A hora que você sai pra vir pra cá, ele deve dar uma O senhor me deu uma folga. E o mentor? O mentor é aquele que está, por exemplo, você vai começar a trabalhar na mediunidade, aí você vai ter um guia. Ah, tá só naquelas horas. Vai ter um guia. Se você vai evoluindo, aí você vai trocando o guia vai evoluindo junto. Se não quiser, também troca ele, põe outro, entendeu? Então não está errado, não, que no estudo foi falado mentor, sabe? É, sim. Falou anjo da guarda. Deixa meus amigos. Não, Então, mentor tá. sim. O anjo da guarda não. Segundo Só eu lembrei desse estudo. Foi lá na parte de cima da... Pode ter vários? pode. Porque você vai ter. Você pode Ela ter. tá perguntando que eu tenho ceguinha e você é mentor. Ela tá perguntando. É a mesma coisa. Questão de palavra. E ela tá falando que tem Conotação. vários. Então, É isso- porque quando fala guia, ainda é aquela noção, acho que da Umbanda, né? Ah, isso, é. Nós Eu ia falamos falar isso. mentor. Os pretos velhos falam. Questão de palavra, É. O mentor. Você vai evoluindo, o mentor tem que evoluir também, senão fica para trás. Né? Tem que trocar. Então você vai falar assim, ó. Troca esse mentor aí, que ele Do lado depois que. já deu. Eu tô precisando de outro. Entendeu? Pode falar. Como é que é? Quem foi? Você lembra dos meus amigos?
Não, me levou bem no sonho que eu tive com ele. Será que o anjo da guarda, de vez em quando, entra em atrito com o mentor? Não, eu estou com ele desde que ele nasceu, que sei de tudo. Não, se entrar em atrito, então tem um problema aí, entendeu? Um não é mentor, um é um obsessor, entendeu? Um é obsessor, um é obsessor, porque o anjo da guarda é sempre superior. Ah, tá. O anjo da guarda é sempre superior. Acho que não há isso, Agora o não. mentor, você vai trair o mentor, né? Tem atração, isso mesmo. É, Por isso que um mentor não é o mesmo de outro. Não, mentor. se você adota, você adota como guia na sua existência uma filosofia que contraria esse propósito aqui, que nós lemos, prega o ódio, prega aí, vamos supor que você resolva seguir o nazismo. O mentor seu não vai ser da melhor qualidade. Exatamente. Você vai atrair o mentor Melhor estilo. simpatizante do nazismo. Seu mentor vai ficar lá de cabelo em pé, lá. O seu anjo da guarda vai ficar com os cabelos em pé lá. Ué. Mas aí ele vai entender que você está se associando ao seu passado, entendeu? Porque quando, amigos, vamos pôr uma coisa na nossa cabeça. Quando a gente tem afinidade com filosofias estranhas, é porque nós estamos fazendo conexão com o passado. Estamos voltando no passado. A preferência do passado. Aí você está fazendo conexão com o combo todo. O seu passado e os espíritos aos quais você se associava. Nós aqui estamos tendo aí uma imersão do nosso passado romano. Se eu começar a querer praticar as mesmas ideias daquele tempo, eu vou atrair quais espíritos do meu lado? Eu acho que isso tem até uma certa profundidade, no sentido de que a gente ter que transformar os nossos sentimentos e pensamentos, até mesmo, por exemplo, para quem tem o guia, a comunicação do espírito não é através dos pensamentos, quando desencarna. Pensamento Então, até atrai, mesmo- o sentimento chama. Isso, então até mesmo por isso, eu acho que tem uma relação aí muito grande nisso, porque em espírito você comunica por pensamento, então você já começa com esse Pensando- hábito, Pensando, você já está se reformulando. comunicando. Exatamente. Agora que você está pensando, já está comunicando. Exatamente. Você A gente saiu tá daqui aprendendo a fazer essa pensando agora. Por que os espíritos amai-vos instruídos? Então, amai-vos o sentimento nobre atrás. na frente. Locomotiva que vai puxar o sentimento nobre. A intenção nobre. Fazer o bem sempre. E o instruí-vos. E nós aqui matriculamos na doutrina espírita. Vamos estudar a doutrina espírita. Por quê? Porque nós trazemos no nosso arcabouço filosofias não espíritas. O espiritismo tem só 150 anos. Na melhor das hipóteses, nós somos espíritas de segunda experiência. Segunda experiência. Então, nós estamos ainda formando uma mentalidade espírita. Formando. Então, mas Que na encarnação, ela vai digladiar contra as nossas preferências. as tendências, né? Exatamente. As tendências são fundamentadas numa filosofia de vida adotada nos milênios. Então eu preciso estudar a doutrina espírita para formar uma nova mentalidade, acreditar no que eu estou estudando e praticar no dia a dia esses princípios. Não é lavagem cerebral. É uma dinâmica de existência. Informação, formação, transformação. Então, isso aí é um processo, né? E esse processo impacta diretamente quando a gente desencarna, onde você vai estar, com quem você vai Sim. estar. Eu acho que está diretamente ligado. É, porque onde você vai estar, com quem você vai estar, é ditado pelo sentimento. Exatamente. O que é o sentimento? Não é nem tanto pela ideia. Mas o sentimento não é... Por isso que a árvore boa não produz mau fruto. Fruto é ação, prática. Fruto é ação, prática. Palavra, ação, prática. E é o que a humanidade consome.
Então, quando nós vamos lá para o Facebook, para o WhatsApp, para o Twitter, escrever alguma coisa, estou disponibilizando um alimento para alguém consumir. É bom? É útil? É verdadeiro? Segundo Sócrates? Livro, né? Para mim, porque eu estou criando uma fumaça que vai me aprisionar. Nós já estudamos aqui pensamento e vida. Que vai me aprisionar, vai me libertar. Vai me fazer conexão. Eu sou espírita, eu frequento aqui reunião mediúnica. Eu venho aqui para a reunião com aquele propósito, vou lá agora que eu vou ajudar os coitadinhos que estão no mundo espiritual, em sofrimento. Certo? Eu passo a semana inteira lá vergastando o povo no YouTube, no WhatsApp, disseminando ódio. Aí eu quero na segunda-feira vir ajudar os coitadinhos. Fica 0 a 0. Adianta. E como O que fica acontece? a O que vocês acham que pessoa acontece? frequenta aqui, né? Catecismo, Umbanda, tem gente assim, né? Não pode Que saber. frequenta. Depende de onde. Não se pode Aí servir, tem uma disparidade. não se pode servir a dois Eu senhores. acho que ela tá tentando se encontrar. É, Buscando algum. está encontrando, está tentando. Está na busca. É, Porque quando a busca terminar, ela vai decidir. é verdade. Agora, tem gente que vai ficar na busca a vida inteira. O Isso. que podemos fazer? Não podemos fazer nada. E nós, às vezes, estamos querendo converter alguém ao espiritismo, que só vai se converter daqui a 3 reencarnações. Feliz até de quem entra no espiritismo já direto. Não é? Kardec, né? Ou daqui a 500 anos ainda. É porque não estuda. Então, o que nós temos que nós trabalhamos de nos converter. É de nos... E tem que prestar atenção também, por exemplo, tem muita gente que não fica em lugar nenhum, né? Isso. Aí vai em todas as igrejas católicas, não sei o quê. É. E é porque em cada lugar, essas pessoas, entendem? As pessoas que ficam só rodando, é porque elas querem que a religião as sirva. Aí você vai lá, o pastor não fala o que você quer, aí você sai. Aí o padre não fala o que você acha que é, você sai. Quer ouvir o que ele quer. Aí o guia fala o trem que te contraria. Já é que eu frequentei quero um falar. banco. Aí ele chega aqui na mesa, o Camilo Chaves, ele não escuta o Camilo Chaves dizendo que ele não vai passar por um umbral, aí ele sai daqui, entendeu? É, entendeu? Vai ficar. Eu frequentei um bando. Depois da tal experiência que eu tive, é que eu vim para o espiritismo, assim. Ótimo, não tem problema nenhum, gente. Porque é igual Tem muita gente da Umbanda melhor que nós aí, tá, Ah, gente? mas Não é vamos verdade, menosprezar, não, viu? Não, tem centros Tá lá? muito bons, ó. Na frente aí. A maturidade espiritual vai. Tem muito ateu na nossa frente aí, tá? Ateu, tem muito ateu na nossa frente aí. Não é porque tá na Aí você doutrina diz- que tá Aí você escrito que é Fica lá no bonito, braço não. que tem pão, aí quando você resolve de. Muito evangélico Aí na você nossa vai. frente. Tem muito evangélico, lá, evidentemente. Aí. É. Lógico. Qualquer Mas eu doutrina. crente busca. Eu vou ser sincero. Orou não que ele não ora, mas É. pensou bem, quis o seu bem, isso aqui. Aí quando vai, chega lá, ó. E vou falar com você, né? Não é difícil estar na nossa frente, não é fácil. Nós não estamos assim também com a bola toda, não. Claro que não. Tô pensando aqui. Entendeu? Saiu segunda-feira. Nós estamos vendo nosso passado aí, porque, gente, ó, baixa a bola aí que vocês estão. E aí? Por isso, né? Nós estamos aqui vendo o passado e eles viram só, baixa a bola aí que vocês estão na marca do pênalti. É, nós estamos. Ai, gente, mas eu só penso na última. Entendeu? A gente tem que ser sincero, minha É, amiga. mas reconhecer isso já é uma. Ô, Maria Flor, nós temos que ser sinceros, nós temos que ser sinceros. Tá, ô Maria Flor, mas. Não hipócritas. No ponto que nós já estamos, você conhecer é muito pouco. Muito pouco. É muito pouco. Tá Tem muito que estar pouco, agindo, sem tem que estar coisa, agindo, mas entendeu? E isso vai ser cobrado lá, porque a gente sabe demais. Agora, mesmo agindo, a gente vai cometer erro. Agora tá falando que a gente não é perfeita, não é completíssima. Entendeu? Isso aqui a gente tem que ter essa noção. Mesmo agindo, segundo a melhor das intenções, amigo, uma hora nós vamos cometer erro. Mas Deus olha a intenção. Pessoal, ele errou lá, mas a intenção qual que era? A intenção era passar por cima? Não, a intenção era o melhor. Então, já está no caminho. Já melhorou, né? Não é? Tá no caminho. Mas Melhorou. dá medo. Do medo do quê? Medo de quê? Do erro.
Se você tiver medo, Não. se você tiver medo do erro, você não age. Você fica parado. Fica Não parado. vem. Não progride. O contrário do amor não é ódio, é medo. Eu sei. Se você tiver medo, você não vai E agir. o medo, eu entendo Tá aí. que até é natural, é um instinto natural. Natural. Um instinto de proteção. Isso. Né? Tá, mas tipo assim, aí você tem que Vencer, você tem que... o tempo todo, porque eu, por exemplo, essas pessoas que vão pro você ficar orando, pra mim é medo. Medo de se Medo do de contato dar social. conta de você, Sim. não, de É. você mesmo. É, Você tá falando nem de você, quem dirá do outro. Não, Então sim. você vai pro você, por quê? Porque aqui faz você pensar, nossa, tô muito Nossa, já tem que frequentei olhar até nisso, mosteiro. olhar naquilo. É. Nossa, caminhei. Já passei por Nesse tudo. aspecto, caminhei. Não, é que eu tô falando a realidade. Você vai chegar, tipo assim, nossa, aqui a gente vai conhecer um monte de coisa. Chegar, desencarnamos, vamos pro mundo espiritual. Daqui a gente já tem consciência, tipo assim, ó, nisso aqui eu não avancei em nada. É. Nisso aqui já avancei 5 pontos, 2 pontos, nenhum ponto. Parei. É isso. Aí quando você falou assim, é isso, eu vi falar isso com o Luiz, falo assim, com todo mundo, as pessoas falam assim, nossa, pra onde que eu vou depois que eu desencarnar? Você está definindo seu lugar. definindo aqui. Aqui, ó, agora, você está fazendo, já definiu sua nova morada. Simples O assim. espiritismo chega a ser cruel, né? Porque Sim, Não, mas mas eu assim, falo assim, gente. Ele São não muitas foi- moradas do Isso. Pai, então Eu cada um defini sabe de aqui, si, mas se né? você coloca todo esse conhecimento em prática, se você se propõe a essa mudança, a tendência é você sempre estar em lugares compatíveis àquilo que você faz, entendeu? É isso que eu estou falando, é você vai definir o que você já faz e o que você já definiu sua nova casa, sua nova morada, na casa do Pai. Mas É. enquanto a gente está aqui, a gente está definindo, a gente não definiu ainda. A gente tem uma vida toda para definir. Não, mas você está definindo a cada dia que você faz o Essa bem, aí você é está a cada definindo. que né? você faz, você define. É, exatamente. Cotidiano. É. Sim, concordo. Você está procurando fazer o bem, cumprir as leis. Tanto assim que sua Seguir vida os bons acabar aqui agora, propósitos. já está definido. É claro que você, enquanto você estiver aqui, você está movimentando e sei lá, e definindo o rumo, assim, porque aí você vai definindo o rumo, então assim, isso, assim, assim. O dia que você for embora é assim. Aí, ponto aqui na carne, e você é o que você fez, é o que você é. Pois é, mas eu falo assim, porque em algum momento Estava aberto lá, deixa aberto. você pode Dá ter pra um fechar. fato que Não você sabia ponha se tudo a eu já perder. pedi pra vocês Aí, fecharem. Sim, aí você não definiu. Você Você definiu, tá você entendendo? definiu. Quer dizer, você definiu Você ali, definiu, naquela definiu, ação, ó. naquela última ação. Definiu. Mas aquilo tudo que você já tinha feito, Mas aí você estava fez- pré-definido. É. Mas é o último coisa que vai definir. Sim. É o último ponto que vai definir. É o. Eu caminhei super bem. Aí quando cheguei aqui, matei alguém. Pois é, mas eu acho que Aí é um são conjunto de presas- ações. Eu sei, mas aí, é claro, aí já é com a espiritualidade. Vai pesar, não sei o quê. Mas o que, tipo assim, você tem que entender, eu entendo pra mim assim, que aquele ponto final vai me direcionar. Eu, tipo assim, eu tava indo super bem, tá? Fiz algumas coisas, mas isso aqui me comprometeu, inclusive, pra minha próxima reencarnação ficar até mais difícil. Porque eu sabia de tanta coisa e cometi um erro que nessa encarnação já não cabe mais. Por exemplo, uma coisa, eu não estou desfazendo de religião nenhuma, uma coisa é evangélico hoje, do jeito que fica aí, o pastor fala, vai, faz isso, faz aquilo, isso, né? Esses aí. Oh. Isso é uma coisa. Essa linha de corte, vai ser diferente daquela pro evangélico, que vai todo dia ali na igreja. É, a nossa linha de corte é nossa mais linha de alta. corte vai ser outra. É mais alta. Assim, ó, não, meu filho. Nós pra temos ele, conhecimento, né? Exatamente, para ele, pelo que ele sabia, pelo que ele entendeu, pelo que, né? Tá, é isso aqui. Agora, para nós, vai exigir muito mais. Muito bem, então vamos dar a sequência aqui? Vamos. Os 24 anciãos, os 4 animais, prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo amém, aleluia. Os 24 anciãos, nós já trabalhamos Eu aqui, nunca lembro disso. Já. 24 e 12 mais 12. Então nós trabalhamos com a ideia, como nós vamos aqui ver 4 animais, trabalhando com aquela ideia dos 12 para os que estavam evoluindo na Terra e 12 para os que vieram de fora. Então, os que vieram de fora têm uma envergadura intelecto-moral maior do que os que estavam aqui. Então, eles têm
O 12 simboliza uma aprendizagem global, globalizada. Porque embutido no 12 nós temos o 1 e o 2, que dá 3. Informação, formação, transformação. Forma o 12. O 4 vezes 3, 12. O quadrado da evolução, o alicerce, 4 vezes 3, 12. 4 mais 3, 7, que é o ciclo setenário da evolução. 7 vezes, né? 7 passos da evolução. Agora, nós vamos trabalhar aqui os 4 animais, mais particularmente na semana que vem. Então, o 12 simboliza uma universalidade. O que nós estamos dizendo? Nós vimos aqui informação, formação, transformação, processo trino, a dinâmica da evolução. Eu recebo a informação, vou buscar formar a informação e o resultado é a transformação que aquela dada informação proporciona. Esse é o processo da evolução. Nós agimos assim com relação a qualquer ideia. É a dinâmica da evolução. Qualquer ideia que eu adote como sendo uma filosofia de vida vai passar por esse processo, se eu acreditar nela. Eu vou praticá-la no mundo e o resultado vai ser a formação de determinados sentimentos no meu coração. Por exemplo, se eu adoto uma filosofia de vida como o nazismo, eu vou formar no meu coração o ódio. Se eu adoto uma filosofia de vida como o fascismo, eu vou formar no meu coração o ódio. Ô, Júlio, Essa é a dinâmica que nós queremos entender. É uma dinâmica natural. Nós estamos estudando Espiritismo para tomar as rédeas desse processo. Não ficar a reboque. Quando eu falo ficar a reboque, é porque nós somos influenciados pelos Espíritos muito mais do que nós imaginamos. É interessante, De- né, Júlio? Só um minutinho, Fernando, que a Ana tinha me feito uma parte aqui. Só um minutinho. Só para pegar um gancho nisso aí, porque eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando. Essa informação, que nós, a partir dela, tem a formação. E a transformação é individual. Então, às vezes, a gente tem aqui uma coisa em comum, né? Um assunto em comum para todos, mas que você vai pegar... Individual. É individual. Essa transformação, você está entendendo? Que essa transformação ela é individual. Cada um... Por mais que exista um critério para que você seja o melhor naquilo, mas você vai se transformar à medida que você for... O que vai definir o grau de evolução é sempre a maior soma de virtudes. Exato. Maior soma de virtudes define maior evolução. Esqueçam ideias. Porque se nós vamos ficar presos à ideia, nós vamos achar que quem não está estudando Espiritismo não é mais avançado que nós. Esqueçam. Nós estamos estudando Espiritismo porque provavelmente nós somos os que mais precisamos estudar Espiritismo. Porque nós já estivemos na vanguarda de movimentos aí no passado e hoje precisamos assumir uma vanguarda qualificada. Diga lá, Fernando. Nós falamos ainda há pouco sobre mentor. Eu concluo os amigos espirituais. Quem define os amigos espirituais somos nós. Por exemplo, se eu estou incessantemente na prática do bem, eu vou arregimentar para o meu lado um número maior de espíritos do bem. Mas se eu adoto uma política, como você disse aí, nazista, fascista, da mesma forma, então eu acho que é uma questão de escolha, né? Questão de escolha. Só que tem o seguinte, se eu estou no bem, obviamente aqueles espíritos que chegam até mim vão, inclusive, evitar que outros espíritos do mal se aproximem de mim. E o contrário é a mesma coisa. Se eu adoto uma postura do mal, eu estou me afastando, obviamente, daqueles espíritos do bem. Quer dizer, então tudo é uma questão de escolha, né? Eu escolho. Por isso que Jesus nos definiu para a gente
somente dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? Sem dúvida. O que tem que prevalecer em cada um de nós é sempre aquela ideia do amor, né? Você falou ainda há pouco sobre o egoísmo, né? Os filhos do egoísmo. A prole do egoísmo é imensa. É imensa, né? É a inveja, é o ciúme. Sim. E uma das maiores de todas, no meu entendimento, é a tal de indiferença, né? A indiferença moral. Você ser indiferente com o que o outro passa. Isso não é problema meu. Isso. Isso é muito triste. Muito triste. Quer dizer, eu estou escolhendo aqueles que da mesma forma são indiferentes, que sempre foram indiferentes. Não, é isso mesmo. Você tem que procurar o seu interesse pessoal, não é os outros. Cada um que se vire, né? Isso. Não é por aí. Então Não. a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que eu ia falar aqui, que o Espiritismo chega a ser cruel. Que ele nos coloca diante de nós mesmos. Não é diante do outro, não é diante de nós mesmos. Sem Do dúvida. nosso passado, das nossas atitudes. Sem Tem dúvida. nada a ver com o outro. Sem dúvida. E com esse comentário final, nós vamos encerrar, porque o nosso tempo está esgotado. Que Jesus nos ilumine.